E aí pessoal, beleza? Gente, preciso trocar o meu telefone e agora? Esse é um tema que dá bastante confusão na cabeça de nós consumidores na hora que a gente vai trocar o nosso grande e inseparável aparelho de telefone, o nosso smartphone. E olha só, dados mostram pra gente que em 2020 o Brasil já era o 5º maior comércio de telefonia móvel do mundo. Gente, isso é muita coisa. E com isso, tanto o cliente quanto nós, vendedores, às vezes a gente se pega na dúvida. E agora, o que eu ofereço? O que é cada característica de cada telefone? A gente vai falar aqui no vídeo hoje, vai esclarecer um pouco. Eu sei que tem muito canal aí no YouTube que mostra modelo de aparelho, que mostra configuração, mas a ideia deste vídeo hoje é falar um pouquinho mais contigo sobre configurações básicas para que você possa entender qual telefone você pode comprar baseado nas configurações, entender um pouco cada configuração de telefone, cada característica, para que você possa tanto definir a compra do seu próximo telefone, quanto para ajudar o teu cliente a levar o aparelho mais adequado para ele. Fica comigo que a gente já vai falar e eu vou te mostrar várias características que vão te ajudar a definir a compra do teu próximo aparelho ou para ajudar o teu cliente a comprar um aparelho novo. Segura aí! Bom pessoal, então para te ajudar a fazer a melhor escolha aí do teu smartphone ou ajudar o teu cliente, como a gente já falou no começo, a gente vai falar um pouquinho então sobre os principais pontos para definir a compra ou para ajudar as pessoas a comprarem o seu novo telefone. Fica ligado que a gente vai passar por vários pontos e vai te ajudar a esclarecer. O primeiro ponto, gente, é a tela. Bom, que isso é importante, talvez a gente nem se dê por conta, mas olha só, a tela é o principal meio de identificação nosso com o nosso smartphone, porque afinal é através da tela que a gente interage com o nosso smartphone na maioria das vezes. É a nossa porta de entrada para interação com o nosso aparelho. E existem, gente, como diversas outras características. Hoje os aparelhos eles consistem em aparelhos de entrada, aparelhos intermediários e os aparelhos premium, né? Então existem várias categorias e dentro dessas é importante a gente entender o que a gente está procurando e às vezes, olha só, uma coisa bem importante, às vezes por um precinho um pouquinho maior, que quase não vai dar diferença no final, eu consigo pegar um aparelho muito melhor do que eu estou olhando às vezes só por preço. Minha mãe sempre fala um ditado, né? Às vezes o barato sai caro. Por quê? Smartphone é uma coisa que a gente utiliza muito e na grande maioria das vezes a gente compra sem entender qual é a característica e para o que a gente exatamente vai utilizar o nosso aparelho. E aí, gente, quando a gente fala de tela, a gente tem 3 características que a gente pode colocar aqui para diferenciar um telefone com modelo de entrada para telefones de modelo intermediário ou premium. E os 3 são tecnologia, resolução e display. Então, são 3 pontos muito importantes que podem sim fazer a diferença na hora de você escolher o seu novo amigo, o seu smartphone. Outra coisa, gente, que a gente vive falando, mas às vezes não entende o que é o processador. O processador, gente, ele é o cérebro do nosso aparelho. Ele é o que vai fazer o aparelho se movimentar. Ele, gente, é o que vai receber as informações e processar elas de acordo com o nosso sistema operacional para poder realizar as tarefas do nosso smartphone. Ou seja, o processador ele é responsável por realizar os cálculos que o nosso smartphone realiza ao executar as tarefas. Por isso que é importante que, quanto mais poderoso o processador, melhor e mais rápido vai ser o meu smartphone. Porque ele vai definir o desempenho do meu aparelho. Primeiro, gente, a quantidade de núcleos que ele vai ter. Primeiro que você já deve ter ouvido aquele vendedor falando para você, ou olhado lá na internet. Bom, gente, mas e como é que eu vou saber qual é o melhor processador para o meu aparelho? Bom, basicamente, a gente tem 2 formas de diferenciar hoje o processador.
Ah, esse daqui processador, ele é quad-core, ele é octa-core, né? Então, isso basicamente qual é o poder de processamento em quantidade de núcleos que o teu processador vai ter em relação ao seu smartphone. E isso significa que quanto mais núcleos ele tiver, mais processamento ele consegue dar conta do recado para te ajudar a ter um telefone mais eficiente. Gente, e memória RAM, vocês já ouviram falar nesse ponto? Com certeza já, mas aí, gente, eu sempre digo para todo mundo, né? Na grande maioria das vezes a gente escuta isso no dia a dia, mas não entende o que é. Então vamos lá. Sabe o que é memória RAM? Gente, ela é a quantidade de memória que o telefone utiliza para fazer as operações fundamentais. Ela é usada para guardar arquivos e dados temporariamente para que o teu telefone possa estar acionando os aplicativos ou outros dados em questão do teu smartphone. E isso, gente, vai fazer com que você tenha uma percepção melhor ou pior da rapidez do teu aparelho. Além, é claro, daquela sensação de rapidez ao você acionar os comandos do teu smartphone e também da utilização daqueles apps que estão em segundo plano no aparelho. Ou seja, imagina só, você está com vários aplicativos utilizando e eles estão ali em segundo plano, né? A memória RAM, ela está arquivando aquele momento onde você parou de utilizar os seus aplicativos, enfim, para poder resgatar ele naquele momento. Então, quanto maior a memória RAM, melhor vai ser este procedimento e o tempo de resposta nesses comandos no aparelho. Ou seja, sem memória RAM e você parou de utilizar um aplicativo e ele ficou em segundo plano, se você voltasse a utilizar ele e não tivesse ela, você provavelmente teria que começar do zero, do inicial, a utilização do seu app e não de onde você parou e deixou ele em estado stand-by. Para você ter uma ideia, hoje, gente, muitos equipamentos já estão acima de 8 GB de memória RAM e alguns até mais de 12 já, né? Então, é importante que você observe essa característica quando for definir a compra de um aparelho novo, para que realmente você possa ter agilidade nesse retorno e na eficiência ao dar os comandos no seu aparelho, beleza? Bom, gente, agora vamos falar sobre armazenamento. Você já ouviu falar o pessoal te dizer o seguinte: esse aparelho aqui, ele tem 64 GB de armazenamento. Pois é, gente. Isso significa o armazenamento, ele serve para arquivar as suas fotos, vídeos, né? Esses itens que geralmente a gente tem hoje demais dentro do telefone. Afinal, a nossa vida, ela está dentro da memória do nosso telefone nos dias atuais. E essa é uma tendência cada vez maior. Então é importante que quando você vai definir a compra de um novo aparelho ou ajudar o teu cliente a definir, é importante que ele entenda que a memória de armazenamento é necessária para que ele possa ir guardando arquivos em quantidade. Então, fica ligado nessa dica, que ela é muito importante e é crucial na hora de definir um novo aparelho. Bom, gente, aqui a gente vai falar de um tema também que, cara, é muito importante hoje na telefonia. As câmeras. Quem aqui não gosta de tirar uma selfie vira e mexe? Para postar no Insta, no Face, no status, nos stories. Então é muito importante a gente escolher um aparelho que tenha condições de suprir a minha necessidade e a minha expectativa em relação à qualidade das fotos. E olha só, muita gente pensa o seguinte: quanto mais megapixels, melhor. Gente, não é bem assim. Megapixel sozinho não vai definir a qualidade da câmera do teu telefone. Quando a gente fala sobre câmera, tem muito mais coisa, gente. Por exemplo, a abertura da lente, que é o que vai facilitar a minha fotografia, por exemplo, em locais com menos luz natural, né? Então, tem muitos pontos aí que são importantes para a gente poder entender e escolher um telefone com característica voltado para fotografia ou filmagem, né? Outro ponto muito importante são os recursos que o fabricante traz para que você possa realmente mexer e utilizar a sua criatividade e melhorar até mesmo as qualidades ou a qualidade da fotografia do seu telefone. E aí, gente, hoje
e cada vez mais a gente tem aparelhos aí com mais de uma câmera, né? 3, 4 câmeras. E, gente, é muito importante porque é uma combinação muito legal em relação a resolução da fotografia, a abertura da lente, ou outra câmera que vai trabalhar o zoom da fotografia, enfim. São muitos passos que é muito importante que você observe em relação à característica de cada marca, de cada produto, para você poder realmente fazer uma compra adequada, caso a câmera seja um ponto importante para definir a compra do teu telefone. E aqui, gente, tem um que não podia faltar. Quem aqui nunca parou e se perguntou: meu Deus, acabou a bateria do meu telefone e agora o que eu faço? Gente, é muito comum, né? Porque os nossos equipamentos hoje cada vez mais têm mais recursos e com isso acabam utilizando mais a autonomia da bateria. Então, um ponto muito importante para você definir a compra de um aparelho é entender qual é a autonomia de bateria deste equipamento. E hoje, gente, ela é medida no seguinte aspecto: a gente geralmente vai encontrar aí as características de bateria em mAh, né? Então a gente tem telefones aí com 3 mAh, 4, 5 e aí por diante. E também tem as condições do carregamento rápido. Alguns carregadores eles vêm já com uma velocidade maior para que você possa dar uma carga mais rápida de bateria e minimizar essa situação aí de você acabar precisando do seu aparelho e descobrir que está sem bateria. Então, gente, basicamente a gente mostrou aqui alguns pontos importantes para você poder definir uma compra de telefone, mas olha só, de nada adianta todos esses pontos se realmente você não parar para entender que às vezes o investir um pouco a mais em um aparelho vai te trazer um tempo de utilização muito mais longo. Por exemplo, né? Eu fui lá e comprei um aparelho de entrada, mas eu utilizo o meu aparelho para trabalhar. Cara, às vezes dali a 6 meses eu vou ter que acabar trocando o meu smartphone. Se eu tivesse investido um pouquinho a mais, talvez eu estaria trocando meu telefone em 1 ano, 1 ano e meio, e eu estaria poupando muito mais dinheiro do que ter que comprar um telefone novo, zero bala. Então é bem importante essas dicas. Telefonia hoje é uma realidade. Praticamente a gente tem aí um telefone por CPF, né? Quase todo mundo tem telefone hoje. Então é bem importante que você possa fazer uma escolha boa como cliente, para que nós, vendedores, possamos ajudar os nossos clientes a escolher o melhor produto e para que não fique dúvidas na hora de ele levar o aparelho e chegar em casa e descobrir que não era aquilo exatamente que ele queria. Certo? Então fica ligado nessas dicas, aproveita, compartilha com o pessoal, que é importante para a gente poder realmente sair satisfeito e com a alma lavada, com o telefone novinho na mão. Beleza? Eu fico por aqui, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que a gente está sempre à disposição para ajudar. Até mais, gente, valeu! Bom, pessoal, e como de costume, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar teu like e ativar o sininho para ficar esperto nas notificações de novos vídeos que vamos colocar aqui no canal. Afinal, tem muito material para trabalhar e a gente está sempre buscando trazer as melhores dicas e soluções para te ajudar no teu dia a dia, beleza? Fica ligado aí. Câmera. Quem não adora tirar uma foto? Eita, nós! Credo! Vamos lá? Não sei o que aconteceu, né? Esbudegou tudo aqui. Hã?